Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber em que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Obrigada. Obrigada, Júlia. Ai, que lindo, né? É isso, o jovem, a chance, a confiança de que eles são capazes. Hoje a Dora falou uma coisa assim maravilhosa, que é o que a gente acredita, eu em particularmente, nos jovens, nas nossas crianças. E a Júlia é um exemplo disso. Então, Júlia, parabéns e muito obrigado. Essa música, ela fala dos valores, a verdadeira importância da nossa caminhada na vida, né? E nós somos mesmo um trem-bala. E a gente tem que procurar viver mesmo de uma forma, através do amor, da tolerância, do carinho, mas sem perder o conhecimento, a vontade de aprender, a vontade de reconhecer que nós podemos melhorar o nosso dia a dia cada vez. E as nossas crianças e os nossos jovens é a nossa esperança. Que nós nunca percamos essa esperança, que nós nunca deixamos de investir nessas crianças. E agora, período da tarde, a gente vai poder ver como lidar com tudo isso através da nossa querida amiga Dora. Seja bem-vinda de novo, Dora. Bom, agora nós vamos, nessa parte da tarde, falar um pouco mais especificamente sobre a proposta da pedagogia espírita. Eu falei para vocês que a proposta da pedagogia espírita era, primeiro, o resgate do próprio espiritismo como filosofia, ciência e educação, que era não proselitista, que era interdisciplinar,
que era a inclusão da espiritualidade na educação, mas agora vamos discorrer um pouco sobre alguns conceitos da pedagogia espírita e como que a gente desdobra isso na prática. Então, primeiro, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou colocar para vocês uma definição de educação que eu considero a mais completa, a mais elevada, a mais bonita que eu já li na vida, que é a do Comênios, né, que está no livro dele, Pampédia. Eu até hoje não achei melhor definição de educação, e não é só uma definição, ele começa por dizer que essa educação deve ser aplicada a todas as criaturas humanas. Então, vamos ver, vocês vão ficar apaixonados por esse conceito. Vai lá. Que está no livro Pampédia. Nosso primeiro desejo é que todos os homens sejam educados plenamente, em sua plena humanidade, não apenas um indivíduo, não alguns poucos, nem mesmo muitos, mas todos os homens, reunidos individualmente, jovens e velhos, ricos e pobres, de nascimento elevado e humilde, numa palavra, qualquer um, cujo destino é ter nascido ser humano, de forma que, afinal, toda a espécie humana seja educada, homens de todas as idades, todas as condições, de ambos os sexos e de todas as nações. Vejam só como ele já, em pleno século XVII, ele fala uma coisa que só hoje, a partir do século XXI, que a gente começou a tentar pôr em prática, de que todos tivessem acesso à educação. Eles viviam numa época que mulheres não estudavam, viviam numa época em que tinha escravo, em que indígenas, negros eram considerados subgente que não precisavam de educação. E ele fala de uma educação contínua, porque velhos, jovens, homens e mulheres, enfim, ele abrange a proposta de educação exatamente para toda a humanidade. É isso que tem o sentido do termo Pampédia, né? Ensinar tudo a todos. Mas não para aí. Que educação é esta? Que educação é esta? Vai. Nosso segundo desejo é que todo homem seja educado integralmente, formado corretamente, não num objeto particular, ou em alguns objetos, ou mesmo em muitos, mas em tudo que aperfeiçoa a espécie humana, para que ele seja capaz de saber a verdade e não seja iludido pelo que é falso, para amar o bem e não ser seduzido pelo mal, para fazer o que deve ser feito e não permitir o que deve ser evitado, para falar sabiamente sobre tudo, com qualquer um, quando necessário, e não ser estúpido em nenhum assunto, e, finalmente, para lidar com as coisas, com os homens e com Deus, em todos os sentidos, racionalmente e não precipitadamente, e assim nunca se afastando da meta da felicidade. Vejam só que agora ele vai especificar que educação é essa. E vamos começar pelo fim. Qual a meta da educação? É tornar o ser humano feliz. Não é encaixá-lo no mercado de trabalho. E como que o ser humano se torna feliz? Desenvolvendo todas as suas potencialidades intelectuais, morais, espirituais, estéticas, cognitivas, sociais, né? Então, quer dizer, o ser humano integralmente desenvolvido em todas as suas potencialidades é um ser humano feliz, né? Ainda não terminou. E educado em todos os aspectos, não para a pompa e exibição, mas para a verdade, quer dizer, para tornar os homens o mais possível a imagem de Deus, na qual foram criados, verdadeiramente racionais e sábios, verdadeiramente ativos e espirituais, verdadeiramente pios e santos, e assim, verdadeiramente felizes e abençoados, tanto aqui quanto na eternidade. Em suma, para iluminar todos os homens com a verdadeira sabedoria, para ordenarem suas vidas com verdadeiros governos e para uni-los a Deus com verdadeira religião, de modo que ninguém se equivoque em sua missão neste mundo. Veja que ele aí está abrangendo a questão política, a questão religiosa, a questão social, ou seja, ele entende a educação como algo absolutamente abrangente, né, que deve abarcar todas as esferas humanas, né? E o que é mais interessante é que em toda a sua descrição do que é educação, ele fala de maneira genérica, que todos devem receber essa educação, desenvolver-se integralmente, para que, final,
Ninguém se equivoque em sua missão particular própria no mundo. Então, embora a educação deva ser para todos, no sentido de desenvolvimento integral de todos, cada um vai ter a sua missão particular, a sua proposta existencial particular, que a educação deveria ajudar a descobrir. Né? Quer dizer, que é o que nós não nos preocupamos em fazer com que as crianças descubram o que eu vim fazer aqui. Qual é a minha proposta de vida? Não é a proposta que o pai e a mãe querem, não é a proposta que o professor projeta, é a proposta que o Espírito veio trazer. O que ele veio fazer? Qual a sua tarefa existencial? Então, isso a educação deveria ajudar a criança, o adolescente, mais tarde o jovem, a descobrir. Isso é uma construção ao longo dos anos, né? Quer dizer, cabe aos pais observarem as tendências, os talentos, as inclinações, os professores perceberem o que a criança mais gosta, o que ela faz melhor, o que ela mais se inclina, e ir incentivando, ir trabalhando, ir observando, para que o indivíduo possa ir firmando aquilo que ele veio fazer. Eu me lembro, por exemplo, que, só para citar um caso pessoal, eu sempre gostei de escrever. Desde que eu aprendi a escrever, eu comecei a escrever. Eu fiz o meu primeiro livrinho com 7 anos de idade. Perdi, não tenho mais, mas me lembro que era uma história, e depois, no final, era a história de Jesus, que era um homem, enfim, me lembro vagamente. E eu sempre quis escrever. Com 11 anos de idade, meus pais me deram a primeira máquina de escrever. Naquela época não tinha computador, né? Era máquina de escrever. Era uma máquina de escrever meio de brinquedo, que a gente morava na Alemanha, mas já funcionava. E eu já comecei a escrever alguns contos, alguma coisa. Então, esse tipo de estímulo que pais, mães e professores têm que dar. Só que a escola não vê as potencialidades de cada um. A escola é tábula rasa, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora, com o mesmo resultado. E quantas vezes eu vi crianças com talentos específicos que o professor manda jogar fora. Por exemplo, a criança está lá desenhando maravilhosamente bem, totalmente desinteressada naquela aula chata que o professor está dando na lousa, e o professor arranca o desenho e joga fora. Né? Sendo que aquilo é um talento que devia ser observado, estimulado, né? E não jogado fora. Né? Então, esse tipo de sensibilidade que nós tínhamos que desenvolver na educação. Muito bem. Agora, o que eu defini no meu livro como educação? Né? Educação é toda influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Trata-se de um processo sem qualquer forma de coação, pois o educador apela para a vontade do educando e conquista-lhe adesão voluntária para uma ação de aperfeiçoamento. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Então, aí, o Comênios deu aquela visão enorme, né, ampla, e aí eu vim trazendo mais para o educador, dentro da função que o educador tem que exercer. Porque nós sempre entendemos, há milênios que nós entendemos assim, que educar é colocar coisas prontas na cabeça do aluno e valores prontos no coração do indivíduo, ou da consciência do indivíduo. Como se a criança, como o ser humano, fosse uma página em branco, e o educador, seja o pai, a mãe, o professor, tivessem que inscrever ali os valores, as regras morais, os conhecimentos, etc. Só que, primeiro, os grandes educadores de todos os tempos, já desde Sócrates, que era reencarnacionista, mas com Rousseau, Comênios, Pestalozzi, que não tratavam especificamente da reencarnação, Montessori e tantos outros educadores, entenderam que educação não é isso. Educação não é transmissão de algo, não é colocar daqui para dentro, mas um despertar daquele indivíduo, daquela alma, daquele espírito. Isso é o que Sócrates chamava de maiêutica, do parto espiritual. Né? Então, que é o que ele fazia com seus discípulos. Né? E ele entendia que o próprio ato de filosofar era um ato pedagógico, em que ele ia trazer à luz
dos discípulos aquilo que já estava dentro deles. Então, quando está no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde estão inscritas as leis morais? Os Espíritos respondem, na consciência. Então, o que acontece? Todos os princípios de moralidade estão dentro de nós. Então, é preciso despertar isto. E não colocar, introjetar. É preciso despertar essa consciência moral que todo ser humano tem, inata, enquanto filho e herdeiro de Deus. Ao mesmo tempo, o processo de conhecer, de desenvolver os talentos, é um processo que cada um é autônomo por si mesmo. E aí, os construtivismos contemporâneos, todos falam disso, inclusive do Piaget, etc., que a criança constrói o seu próprio conhecimento, constrói a sua maneira de olhar o mundo. Então, o professor, o pai, a mãe, são aqueles que vão facilitar, orientar, despertar, estimular, amparar, mas quem vai fazer o processo de educação é o próprio educando. Ou seja, ninguém educa ninguém. A gente proporciona a autoeducação do outro. A gente desperta uma vontade de autoeducação, uma vontade de ser melhor, uma vontade de estudar, uma vontade de conhecer, que a criança já tem inata e que a escola acaba matando. O tipo de escola que nós temos mata a curiosidade e a vontade de aprender da criança. Nesse filme que eu citei para vocês, La Educação Proibida, lá tem uma coisa muito interessante que mostra, através de várias pesquisas feitas, né, que eles entrevistam muita gente, é um documentário, né, da Educação Proibida, mostra o seguinte, que a criança, quando entra na escola, isso eu já vi, porque eu já acompanhei crianças desde a pré-escola até o ensino médio, e já vi acontecer na minha cara. Né? A criança, quando entra na escola, é um minigênio. Ela tem vontade, curiosidade de aprender tudo. E você vê as crianças entrando na escola com 6, 7, 5 anos, aqueles olhinhos brilhantes, cheios de perguntas, com porquês, etc. E saem aqueles aborrecentes, sem ânimo para nada, sem vontade de nada. Né? E o que fizeram com eles? A escola matou a vontade de aprender, matou a curiosidade. Né? Porque é tudo tão chato, tudo entediante, tudo sem sentido, tudo sem vida, tudo burocrático. A escola não tem vida, a escola é burocrática, é chata. Né? Então, as crianças perdem o interesse. Né? E aí vão se arrastando na escola e vão ficando cada vez mais desinteressadas. Né? Salvo um ou outro que consegue, apesar da escola, ainda manter a chama da curiosidade, do interesse, da vontade de aprender. Então, o que na verdade, a educação tem que fazer é zelar para que o indivíduo não perca essa vontade e até despertá-la, estimulá-la. E como que a gente faz isso? De várias maneiras, né? Através do contágio. Né? Ou seja, o educador é aquele que contagia pela paixão do conhecimento os educandos a conhecerem. O educador é aquele que contagia pela sua retidão moral, pela sua integridade moral, os valores éticos. Né? Não é pelo sermão que a gente ensina a moral, mas pelo exemplo, pelo diálogo. Né? Não adianta nada eu vir com um sermão todo floreado e a minha atitude ser toda contrária àquilo que eu estou falando. Quer dizer, então, aquilo que contagia, que arrasta as pessoas, é o exemplo. Isso, até do ponto de vista espírita, a gente entende que é vibratório. Né? Porque quando a pessoa, não é que nós devamos ser santos e já perfeitos, não é isso, mas podemos ser homens e mulheres de bem, honestos, íntegros, que exerçam, que estejam tentando melhorar e fazer as coisas certas na vida. Isso está ao alcance de todos nós, certo? É aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, que é uma vasta gama ali, né? Haja virtude ali para cumprir tudo aquilo. Mas o que eu quero dizer é que quando a pessoa tem essa postura existencial, ela irradia uma vibração, né? Que a criança e o adolescente sentem, né? E isso contagia, isso arrasta, isso cria confiança, isso cria vínculo. Né?
e que também tem que ser criado através do diálogo, do olho no olho, da presença, né? Ou seja, educar é, acima de tudo, estar presente, dialogar, interessar-se pelo destino do outro, né? Isto é, sobretudo, educar, né? E é isso que nós estamos observando na nossa sociedade, um declínio muito grande, porque está todo mundo muito preocupado em trabalhar, em sobreviver, né? Muitas vezes, ou em ganhar dinheiro, mais das vezes, nos seus namoros pessoais, porque as famílias, muitas desestruturadas, que se separam e vão, cada um por um lado, querendo outros parceiros, e esse investimento de achar outras pessoas é um desvio também da presença materna e paterna junto aos filhos. Tudo é contrário à presença de pai e mãe junto à criança. E isso é uma coisa tão terrível que nós observamos hoje, um adoecimento psíquico muito grande entre crianças, mas, sobretudo, entre adolescentes, né? Muitos casos de automutilação, muitos casos de suicídio, né, na adolescência. Agora, eu pergunto, o que é isso? É do nada isso? Não. Isso é um problema social, isso é um problema dos nossos tempos. Isso é um problema de falta de olho no olho, de presença materna, de presença paterna. É um problema de negligência afetiva. A pessoa está tão esvaziada de sentido, tão sem, né, que ela quer sentir que ela existe. Né? Então, ela se machuca, porque só sentindo dor que ela sabe que ela existe. Porque, muitas vezes, ela não é tocada, ela não é abraçada, ela não é vista, ela não é olhada. As crianças, os adolescentes têm ficado assim, dias e dias trancados nos seus quartos, só em videogame, só em computador. Como que uma pessoa pode, né, desenvolver-se psiquicamente de maneira saudável, tendo só relações virtuais, ou só de jogo, né, e não tendo a relação olho no olho, a relação humana, aquelas pessoas que estão ali o tempo inteiro se interessando por que está acontecendo, conversando, olhando, prestando atenção. Então, ninguém tem tempo de educar os filhos, né? Ninguém tem tempo de olhar, ninguém tem tempo de conversar. E isto é um problema sério, né? Porque, acima de tudo, educação é presença. E não adianta falar que basta ser presença de qualidade 1 hora por dia, que não basta. Não basta. Tem que ser presença mesmo, né? Tem que ser diálogo, tem que ser interesse, acompanhamento, observação. Então, quantos pais a gente vê por aí que, de repente, se deparam com um adolescente que está nas drogas, etc. Ai, meu Deus, por que eu não vi? Como não viu? Você não viu que o olho dele estava vermelho? Você não viu as companhias que ele estava andando? Você não viu as mensagens que ele trocou? Não viu nada, né? E aí, de repente, se surpreende, né? Porque é preciso estarmos presentes o tempo inteiro. Qual a finalidade da educação? Ainda do meu livro Educação segundo o Espiritismo. A finalidade da educação está embutida em seu próprio conceito, é ajudar o outro a evoluir. Esta meta está em consonância com a finalidade da vida universal. Tudo evolui para a perfeição e está em harmonia com a finalidade particular da nossa existência na Terra. Aqui reencarnamos para darmos mais um passo nessa jornada infinita da evolução. Então, vejam, a evolução é um processo, né? Então, a educação é um processo contínuo. Ela não é assim, eu tenho aqui um monte de valores, de ideias, de modelos, e vou introjetar na cabeça do indivíduo, do aluno, do filho, do neto, e ele vai carregar aquilo. Isso não é educação, né? Isso é treinamento, é o que vocês quiserem, né? Instrução. Mas educação é um processo que deflagra um processo. Então, através do diálogo, do exemplo, da presença, do estímulo, enfim, de uma série de estratégias, da convivência, etc., eu vou influenciar aquele indivíduo para que ele esteja dentro da sua trilha evolutiva. E cada um vai estar num ponto, né? Porque cada espírito é um espírito, cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, cada cultura é uma cultura. Então,
a gente não sabe qual é aquele espírito que está diante de nós. Aliás, nós temos que estudar que espírito é aquele. Não se ele foi Napoleão Bonaparte ou Maria Antonieta, não é essa a questão. A questão é saber quais as tendências, quais as suas dificuldades, quais os seus talentos, quais as suas... aquilo que ele traz de bagagem. Então, olhar, examinar, amparar, orientar, para que a pessoa vá se achando na vida. Esse é o papel do educador, né? Que é muito sutil, é muito delicado, porque o pai e a mãe não podem projetar o que eles querem para os filhos. É o que o filho veio fazer, o que o filho veio desenvolver. Agora, dentro dessa minha tese de doutorado, né, no final tem um manifesto da pedagogia espírita. E nesse manifesto a gente coloca os princípios, os fundamentos da pedagogia espírita, os princípios e as aplicações práticas, que é o que eu vou agora falar um pouco aqui. Bom, então, quais os fundamentos da pedagogia espírita? Vejam, eu disse na parte da manhã que a pedagogia espírita tem irmãos, primas, né? Ou seja, que a pedagogia montessoriana, a pedagogia Waldorf, a pedagogia Freinet, todas são aparentadas com a pedagogia espírita porque têm heranças iguais. Porém, o que é específico da pedagogia espírita? Justamente a visão de mundo que o espiritismo dá, né? Que não está presente nem em Montessori, nem na Waldorf, nem em nenhuma dessas correntes que têm semelhanças na prática da pedagogia, nos princípios, nas diretrizes, mas os fundamentos são diferentes, né? Então, quer dizer, a cosmovisão espírita é algo que nos remete a uma outra compreensão do mundo e da existência. Então, essa outra compreensão é que vai nos dar uma outra compreensão da própria pedagogia. Então, vejam, primeiro, essa ideia de que a criança, de que todos nós, não só criança, todos nós, somos seres interexistentes. Lembra que eu falei que esse foi um termo criado por Herculano Pires. O que significa isso? Vamos pensar, né? Eu estou aqui falando com vocês, o que nós estamos trocando? Na hora que vocês perguntaram, na hora que eu falo, depois, nós estamos trocando palavras, só isso? Não, estamos trocando vibrações, estamos trocando formas de pensamento, provavelmente há espíritos aqui que estão também participando, estão me inspirando, outros estão aprendendo, outros querendo atrapalhar, talvez, enfim. A nossa vida, ela se expande em várias dimensões. Quando a gente dorme, o que acontece? Nós estamos em sintonia com o plano espiritual, né? Ou seja, nos desprendemos do corpo e temos uma outra vida no mundo espiritual, desprendidos do corpo. Então, mesmo quando a gente está em estado de vigília, nós temos percepções extrasensoriais. Quem é médium ativo tem mais. Quem não é médium, todo mundo pode ter uma intuição, uma percepção, uma visão de futuro. Ou seja, nós transbordamos do nosso corpo. Nós não existimos apenas aqui, no agora, fechados, encaixados no corpo. Nós somos espíritos encarnados, portanto, nós interexistimos. E não só interexistimos assim, em termos de várias dimensões da vida, porque a gente capta, porque a gente troca pensamentos, vibrações, mas também porque nós temos um passado espiritual e um futuro. Ou seja, nós somos a bagagem de múltiplas vidas e também somos a potencialidade do futuro, né? Então, nós vivemos assim, interexistencialmente no tempo e no espaço. Ora, isso tudo deveria mudar nosso conceito de educação. Porque, então, educar não é só fala, né? É vibração, é mediunidade. Quer dizer, o espírita, se ele entende, né, que a percepção... Eu vou acabar ou caindo ou derrubando, mas não consigo ficar parada. Se o espírita entende que a mediunidade é algo natural do ser humano, que todos nós possuímos, né? Então, a educação deveria estar permeada por essas relações mediúnicas. Por exemplo, tem uma coisa interessante que a pedagogia Waldorf faz, e que nós espíritas nunca vi ninguém falar isso ou fazer isso, que é o seguinte: a pedagogia Waldorf faz o professor
ele procura, né, entrar em sintonia com o anjo da guarda da criança. Ora, nós deveríamos fazer isso, não deveríamos? Sentir o mentor da criança, ver o que ele, né, sentir, intuir, talvez dialogar, né? Quer dizer, isso seria uma educação. Agora, vejam, são muitos parênteses entre isso. Toda vez que a gente fala em trazer a mediunidade para nos ajudar na educação, para nossas percepções extrasensoriais, para perceber a criança, perceber a questão espiritual que envolve a criança, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque a mediunidade no movimento espírita passou a ser muito mal usada, né? Ou as pessoas não usam nada, ou usam de maneira fantasiosa, subjetiva, sem nenhum estudo. Então, precisa cuidado, né? Por exemplo, nós temos um caso, que eu não vou citar nome, depois se alguém perguntar especificamente dessa escola, eu falo que é uma escola que se diz espírita, cuja diretora só usa materiais didáticos e propostas que ela recebe mediunicamente, mais nada. Quer dizer, isso é um tipo de fanatismo inaceitável dentro da concepção espírita, né? Porque a gente não pode ser uma coisa de um médium só, de uma fonte só, sem crítica, sem análise, sem nada disso. E muito menos fazer uma coisa toda mediúnica. E livros, e livros didáticos, e livros interessantes que podem ser usados. Não, é todo o material que ela recebe. Então, como é difícil a questão, né? Porque ao mesmo tempo que a gente acha que a mediunidade tem que ser incorporada na prática mediúnica, na prática educativa, no sentido de perceber o indivíduo, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que tratar a mediunidade com a racionalidade, os critérios e o cuidado, né, que Kardec propunha para tratar a mediunidade, né? Que era uma coisa assim, quer dizer, ou seja, a gente tem que tomar cuidado com a nossa própria subjetividade, as nossas fantasias, as nossas projeções, etc., né? Bom, dentro dessa ideia de que o ser é interexistente, a ideia seguinte é que toda criança é um ser reencarnado. Óbvio, todos nós somos, né? E Herculano Pires falava que essa é a pedra fundamental da pedagogia espírita. Agora eu pergunto para vocês, se vocês olharem um pai católico, um pai ateu, um pai protestante, um pai espírita, pai e mãe, digo, vocês notam, assim, de cara, alguma diferença, a não ser os evangélicos radicais, que são super autoritários, vocês notam alguma diferença no tratamento das crianças? Vocês acham que os espíritas incorporaram essa ideia de reencarnação na educação dos filhos e dos alunos? Não. É uma ideia postiça, né? Basta ver aquilo que eu falei anteriormente. Quer dizer, os centros espíritas, como tratam as crianças e os adolescentes? Se a gente é reencarnacionista, a gente sabe que ali pode estar uma criança que é muito mais evoluída que nós, que ali pode estar um adolescente que já exerceu a mediunidade em outras vidas, então ali só está esperando para... Vou contar um caso. Nós temos 2 moças que estão frequentando a nossa reunião mediúnica e fazendo a nossa pós. Uma tem 20 e poucos anos, a outra tem... As 2 têm em torno de 20 e poucos anos. E elas já, há uns 3 anos, começaram a trabalhar com a gente nas nossas mediúnicas, já começaram a frequentar a nossa... Assim, eu nunca ninguém precisou ensinar nada para elas. Elas, desde a primeira vez, receberam o Espírito, sentiram, falaram, com uma segurança, com uma... Né? E a gente sempre, nas nossas reuniões mediúnicas, faz sempre um trabalho de checagem. Né? Não é um recebe e está dito, o que o outro viu, o que o outro percebeu. A gente sempre faz uma coisa. Então, elas já nasceram prontas para a mediunidade. Né? Então, quer dizer, há pessoas que já vêm prontas. É preciso apenas dar oportunidade. É preciso apenas... orientar no estudo, no aprofundamento. Então, se nós somos reencarnacionistas, a gente tem que entender isso. Então, e nós não os espíritas não agem como reencarnacionistas, não agem. Né? O meu caso, por exemplo, eu comecei a psicografar com 11 anos de idade.
E depois eu sempre mostrava as poesias, eu recebia em primeiro lugar poesias, mostrava essas poesias para o Herculano Pires, ele orientava, falava comigo e tal. Com 15 anos de idade, eu sentei na mesa mediúnica, sob orientação do Herculano Pires. Já logo de cara recebi 3 espíritos. Aí ele falou, pode parar, já deu pela primeira vez. Ele me mandou sair da mesa. Então, quer dizer, não é que sou eu, qualquer um pode ser assim. Quem sabe, né? Quem é que está diante de nós? Porque as pessoas falam, Kardec trabalhou com adolescentes, né? E quem disse que agora nós não podemos ter uma menina Budã que está encarnada? E aí? E a gente não vai oportunizar? Né? Então, esse tipo de olhar, é esse o tipo de olhar que a gente tem que ter quando olha alguém sob a perspectiva da reencarnação. Aí a outra questão importante, né? Nesse livro que eu mostrei para vocês aí do Congresso, aquele vermelho que até algumas pessoas compraram, que tem alguns artigos sobre memórias espontâneas de crianças de vidas passadas. Então, é uma coisa muito interessante e eu quero ainda desdobrar mais, aprofundar esse assunto, porque o que acontece? Houve várias pesquisas, desde a década de 60, no mundo inteiro, principalmente na Universidade de Virgínia, na Inglaterra, na Islândia, no Canadá, na Índia, né? Pesquisadores que fizeram as seguintes pesquisas. Não sei se vocês conhecem esse tipo de pesquisa, que era o seguinte, e aqui no Brasil foi feito pelo Hernani Guimarães Andrade, que também tinha ligação com Ian Stevenson, que foi quem começou essas pesquisas, médico-psiquiatra da Universidade de Virgínia. Então, como é que foram essas pesquisas, que até hoje tem, né? Assim, a criança apresenta lembranças espontâneas de vida passada. Ninguém falou nada, e geralmente isso acontece em tenra idade, 3, 4, 5 anos, né? E a criança fala, olha, eu fui fulano de tal, eu morri assim, morri assado, vivi em tal lugar, meu pai se chamava isso, minha esposa aquilo, dá todas as informações, né? Aí os pesquisadores vão lá, entrevistam a família, entrevistam a criança e se certificam de que a criança não poderia ter tido acesso a essas informações, né? Que ela não viu, não lê nenhum jornal, não viu nada. E aí vão procurar se essa pessoa que ela diz ter sido existiu, né? Vão lá na cidade, vão procurar e encontram atestado de óbito, que é exatamente o tipo de morte que ela diz ter tido, encontram, às vezes, os familiares. Enfim, é uma pesquisa riquíssima e há muitos casos comprovados, né? E o que é mais inacreditável, quer dizer, tem um livro de 1000 páginas do Ian Stevenson, que trata só sobre esses casos, com marcas de nascença. Então, a criança não se limita a falar, olha, eu vivi isso, eu fui aquilo. Não, ela fala, eu, por exemplo, levei um tiro aqui no ombro, e tem uma marca bem no lugar onde ela fala que levou o tiro. Aí os pesquisadores vão lá procurar aquela personalidade, acham não só o atestado de óbito, como a autópsia. E exatamente no lugar onde a criança tem aquela marca, foi o tiro que aquela outra personalidade levou. Quer dizer, então, é uma evidência muito forte da reencarnação. E essas pessoas que fizeram essa pesquisa, que fazem ainda, não são espíritas, são pesquisadores, são médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, e de vários países, né, que nós trouxemos alguns deles no nosso congresso. Muito bem. Só que, vejam só que coisa incrível. Um dia eu escrevi, muitos anos atrás, para o Ian Stevenson, quando ele ainda era vivo, e perguntei, falei assim, olha, eu acompanho suas pesquisas e tal, e eu estou querendo trabalhar, isso eu ainda não tinha feito minha tese de doutorado, na ideia de uma pedagogia a partir da reencarnação. Ele me respondeu curto e grosso, não vejo o que pode mudar a educação com a reencarnação. Como assim? Quer dizer, aí depois eu encontrei os outros pesquisadores e eu vi que eles se limitam a olhar o fenômeno, como todo bom anglo-saxão, e não tirar nenhuma consequência filosófica, moral, ética, pedagógica, nada.
que Kardec tirou, né, que foi exatamente o que diferenciou o espiritismo de Kardec do espiritualismo americano, inglês, né, que é fenomênico, etc., mas que nunca teve uma filosofia. Né? Kardec, ao contrário, elaborou toda uma filosofia a partir do estudo dos fenômenos. Né? Então, o que acontece? Nós temos aí, de um lado, uma pesquisa riquíssima, interessante, que mostra muita coisa, por exemplo, mostra que as recordações de outras vidas das crianças são traumáticas, muitas vezes a memória se conserva porque foram desencarnações traumáticas, né, violentas. Né? Tem coisas, por exemplo, ou a criança que renasceu ali, reencarnou muito rapidamente, não aceita as novas condições de existência, foi homem, nasceu mulher, ou vice-versa, ou era na Índia de uma casta superior, nasceu numa casta inferior e não aceita, ou mudou de país, não aceita a nova cultura, enfim, tem várias análises aí que o Ian Stevenson faz. Mas o que a gente precisa fazer? Exatamente unir essas duas coisas, essas pesquisas com as consequências pedagógicas, coisa que ainda não foi feito. Né? Como que você observa uma criança, vê as tendências que ela tem, os desajustes possíveis, ou problemas, ou talentos, ou inclinações que ela traz do passado, e como você trabalha com isso dentro da família e dentro da escola. Vou citar 2 exemplos aqui que eu sempre cito, que aconteceu comigo. Quando eu dava aula numa escola particular em São Paulo, teve 2 casos que foram muito marcantes, em que aconteceu o seguinte: um deles, o menino tinha 8 anos, e ele era aquele menino considerado problema na escola. Né? Não fazia nada, não queria saber de nada, se arrastava no chão, tinha algumas atitudes meio regressivas, né, de ficar se arrastando no chão, se jogar no chão, enfim, não queria saber de absolutamente nada. Bom, e eu preocupada, era um menino muito bonito, simpático, tal, mas totalmente fora, né? Não conseguia se integrar nem nada disso. E eu preocupada com ele e tal, eu tive um sonho, sonhei com ele. Sonhei que eu via esse menino vestido como criança, me aparecia para mim como criança que eu conhecia, mas ele estava vestido de adulto, de aquela cartola do século XIX, capa, bengala, sabe aqueles playboys do século XIX? Né? E todo charmoso, sedutor. Eu falei assim, acordei e falei assim, nossa, ele está fixado numa encarnação passada, ele não está criança, ele está fixado ali. Bom, cheguei no dia seguinte na escola, chamei-o e falei assim, escuta, me conta uma coisa. Ele chamava Guilherme. O que você não gosta? O que te incomoda tanto? Ai, detesto ser criança. Na hora, na lata, ele respondeu. Né? Detesto ser criança. Bom, aí eu fui me informar o que acontecia com os pais, a família, como é que era a dinâmica, tal. Fiquei sabendo que a mãe era separada do pai, e era aquelas separações violentas, né? Que a mãe fica falando mal do pai, que o pai não aparece mais, aquela coisa. E falava para o menino, a mãe, olha só que absurdo, que agora ele era o homem da casa. Né? E o menino dormia com a mãe, e ela até falava que o menino pegava no seio dela, não sei o que, falava de uma boa. Eu falei, nossa senhora, olha só o que está acontecendo. O que está acontecendo? A mãe, com toda essa atitude, está estimulando, trazer à tona a personalidade do passado do menino. Né? Ele está deixando de ser criança pelo apelo da mãe. E está se fixando. Então, aquilo lá, escola, tal, não tem nada a ver mais para ele, não quer mais saber de nada. Né? E, nesse caso, precisaria tanto uma terapia para a mãe, né, quanto para o menino, quanto um processo, né, espiritual também, quer dizer, ambas as coisas. Né? Então, aí o Édipo estava correndo solto, né, sem a castração do pai, né, sem a presença paterna que tinha que afastar isso. Né? E aí a coisa estava complicada. Então, aí você vê, o que é isso? Isso que a pedagogia espírita pode nos dar, uma percepção extrasensorial. Eu sonhei, eu vi, depois eu confirmei, depois eu conversei, e aí, em conjunto, que agora, infelizmente, o menino saiu da escola, não pude continuar a atuar. Né? Existe um outro caso de um menino de 5 anos, que era incrível. Ele tinha uma cara de velho, mal-humorado, sempre de cara fechada, não sorria. Né? E quando a gente propunha uma brincadeira que todas as crianças gostavam,
Ele não queria saber. Não gostava de fantasiar, não gostava de Papai Noel, de palhaço, de fada, de bruxa, de nada. Nada. Ficava num canto assim. Até que um dia ele chegou e falou assim, sabe, eu tenho muitas fazendas. Eu tenho carros, eu tenho cavalos, eu tenho gado. Falei, nossa, será que ele é assim rico? Porque a escola era uma escola de classe média. Aí eu peguei e fui conversar com os pais, falando, mas pais urbanos totais. Ele nunca tinha visitado uma fazenda, ele nunca tinha visto um gado, ou seja, era uma criança de 5 anos totalmente urbana. Então, veja, ele estava fixado numa encarnação anterior, ainda o velho que reencarnou ali, né, será proprietário de muitas terras, etc., ele não estava afim de ser criança. Né? Então, aí que você tem que trabalhar com trazer a pessoa para esta vida, fazer com que ele se desligue, né, da vida passada, que ele assuma a vida presente, assuma a infância. Isso são perspectivas que só a pedagogia espírita pode dar, e pode dar esse entendimento. Né? E que acontece muito, e que as pessoas, os próprios espíritas, não sabem lidar com isso. Né? Então, essa ideia da criança como ser reencarnado é importantíssima como uma ferramenta de você olhar a criança, olhar o adolescente, ver como que você vai trabalhar com a sutileza, com a delicadeza, com o respeito àquela individualidade, com afeto, mas curando possíveis traumas, amparando, acolhendo e orientando para que aquela personalidade se integre na vida presente. Né? Eu mesma era uma criança que tinha muita recordação do passado, né? E eu não sei se eu trouxe aí meu livro de poesia, acho que não trouxe, né? Laura, não trouxe meu livro de poesias, né? Não. Me esqueci. Então, eu era uma pessoa que, desde criança, era muito ligada ao passado, tinha lembranças do passado. Aos 13 anos de idade, o Herculano escreveu uma poesia para mim, A Hora de Dora, que ele termina assim, a Dora é Dora em cada hora, integrada tempo em fora. Na hora de Dora, hora. Né? Porque no meio da poesia ele fala tempo antigo, adora, e ele vai falando o tempo inteiro sobre isso. Então, na verdade, estava me chamando para esta vida, né? Para esta encarnação, que eu ficava devaneando com o passado, porque me lembrava tal. Então, esse tipo de perspectiva que a pedagogia espírita é única a nos dar, mas os espíritas ainda não sabem como fazer isso. Né? Por isso que a pedagogia espírita também ainda é um processo em construção nesse sentido. Não, ainda não, peraí. Bom, dentro dessa perspectiva de que a criança é um ser reencarnado, a própria vida é um processo de educação, como nós dissemos aqui. Ou seja, nós estamos permanentemente num processo de educação. E o mundo é esse cenário de aprendizagem. E a educação é um processo permanente, não é só da criança, é nosso também. Até a morte. Né? Nós temos que nos educar, e além da morte também. Né? E o educador é esse agente de mobilização da vontade do educando. É aquilo que eu coloquei no início. Qual é o papel do educador? Deflagrar, despertar, acordar, enfim. Né? É isso. Gente, agora vejam, pode passar. Olha só como esse homem, em pleno século XVII, falava tudo isso que eu estou falando. Como para toda a humanidade o mundo é uma escola, desde o começo até o final dos tempos, assim para cada ser humano individualmente, a vida inteira é uma escola, desde o berço até o túmulo. Não é suficiente dizer com Sêneca, para aprender nunca é tarde. Devemos muito mais dizer, cada idade está destinada ao aprendizado, e nenhum outro sentido tem a vida humana e todo o seu esforço. Sim, nem mesmo a morte coloca um limite à vida e ao mundo. Qualquer um que nasceu como ser humano deverá passar por tudo em direção à eternidade, como para uma academia celeste. Tudo que se passa antes é assim apenas um caminho, uma preparação, uma oficina, uma escola inferior. Olha só, é totalmente espírita, entendendo o processo da vida como educativo e essa educação que se estende além da morte, que não para com a morte. Aliás, na Pampédia, o Comênios, ele coloca a educação como um processo de etapas. Educação da infância, primeiro a educação do ventre materno, a educação dos pais.
depois a educação da primeira infância, a educação da segunda infância, a educação da adolescência, da juventude, da maturidade, a educação da velhice e a educação para a morte. Esse é todo o desenrolar da proposta educativa de Comênios na Pampédia, porque ele entendia que era um processo constante que nós devemos ter ao longo de nossa vida. Isso é totalmente espírita, né? Porque entendendo que nós estamos num processo evolutivo e ele diz que além da morte continua, né? Como por uma academia celeste. Pode passar. Olha só o que Herculano Pires diz. Encarada numa perspectiva espírita, a educação nos apresenta dois aspectos fundamentais. É o processo de integração das novas gerações na sociedade e da cultura do tempo, mas é também o processo de desenvolvimento das potencialidades do ser na existência, com vistas ao seu destino transcendente. Então, vejam que essa ideia de que educar é, ao mesmo tempo, integrar no aqui e agora, mas também projetar para a transcendência, né? Ou seja, inserir o indivíduo socialmente, culturalmente, no momento presente em que ele está, para ele poder atuar na sociedade, mas, ao mesmo tempo, favorecer a sua educação para a eternidade, a sua transcendência, que é essa a ideia da educação espírita, né? Sem conhecermos o educando à luz do espiritismo, não podemos proporcionar-lhe a educação espírita. Suas percepções extrasensoriais, suas faculdades e sensibilidades mediúnicas, suas orientações conscienciais provindas do passado, são elementos importantes para o seu reajustamento psicológico na presente existência e a sua reorientação educativa. Ou seja, nós temos que enxergar a criança como esse espírito reencarnado e também como um ser mediúnico. A criança tem percepções, ela sente, ela vê. E o espírita tem que saber como tratar disso. Se nós não soubermos, quem vai saber? E muitas vezes nós não sabemos. Os espíritas perderam essa capacidade de considerar. Eu quero saber se vocês já leram um episódio, isso tem na minha tese de doutorado, eu até transcrevi. Um episódio que aparece na Revista Espírita, de Kardec, que, aliás, recomendo que todos os espíritas deveriam ler e reler, os 12 volumes da Revista Espírita, porque são muito interessantes. Aí a gente fica mais em contato com a personalidade de Kardec, com as suas reflexões. E a Revista Espírita é uma espécie de balão de ensaio, depois para ele publicar os livros dos espíritos, dos médiuns, etc. A Gênese, etc. E, enfim, há um episódio lá que ele conta o seguinte, que havia algumas crianças, isso na sua época, e ele conhecia essas crianças. Havia algumas crianças brincando ali numa casa, e uma senhora chamou as crianças para comer um bolo, tomar um chá, etc. E aí ela perguntou para um dos meninos, que era o mais velho, tinha 9 anos, o que faz seu pai? E ele respondeu, meu pai é espírita. E aí a mulher falou, mas então eu gostaria muito que o seu pai estivesse aqui, porque eu gostaria de conversar com meu pai, que faleceu. Ele falou, o menino, não precisa do meu pai, eu sei fazer, né? Aí ele chamou os coleguinhas, se juntaram, deram-se as mãos, pegaram uma mesinha, né? Fizeram uma prece, e o pai da mulher se comunicou, através de batidas. E realmente falou tudo o que ela queria saber, falou o número de anos que ele tinha morrido, e ela se emocionou, etc. Aí os meninos se encerraram, rezaram, oraram e diz Kardec. Vejam só. Vejam o que é a educação espírita. Torna o fenômeno mediúnico algo natural, mas que deve ser feito com reverência, coração, com cuidado. O dia que todas as crianças forem educadas assim, a mediunidade será algo absolutamente natural, aceito socialmente, etc. Quem era o menino? Alguém sabe? Imagina? Gabriel Delany. Exatamente, Gabriel Delany. Gabriel Delany, o pai dele era o Alexandre Delany, que era amigo de Kardec, era companheiro de toda a luta de Kardec na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Aí vocês podem dizer, mas era o Gabriel Delany. E quem disse que não podemos ter um Gabriel Delany reencarnado no nosso meio? Né? Então, é por aí que a gente tem que observar.
Passa para a próxima. Bom, então vamos agora tratar dos princípios da pedagogia espírita, né? As diretrizes essenciais da pedagogia espírita. Nós vimos os fundamentos e vamos ver os princípios. Vejam, esses princípios que estão aqui, eles poderiam ser de qualquer outra pedagogia. Poderiam ser. O amor, por exemplo, está em Pestalozzi, está em Montessori. Liberdade, por exemplo, está na pedagogia do Newton, Summerhill. Enfim, eles não são princípios específicos apenas da pedagogia espírita, mas quando eles se enraizam naqueles fundamentos que nós citamos anteriormente, a reencarnação, a mediunidade, a imortalidade, eles ficam mais sólidos, mais justificados, mais inteiros, né? Porque não são meros princípios, mas são consequências daqueles fundamentos que a gente colocou anteriormente, né? Então, o primeiro deles, obviamente, é o amor. Não existe educação sem vínculo afetivo. Isso foi o Pestalozzi quem primeiro teorizou e praticou, porque ele era uma pessoa extremamente amorosa, extremamente... Tanto que até tem um livro sobre ele que diz o grande coração maternal de Pestalozzi, né? Ele era uma pessoa acolhedora, né? E ele não só praticou isso com todas as crianças, como ele também teorizou, dizendo que realmente o amor era a base... que se não podia ser tirada, era o que determinava o ato pedagógico. Veja só que interessante. Mais tarde, no século XX, nós tivemos um autor, né, um psicanalista dentro da corrente freudiana, discípulo de Melanie Klein. Ele era um pediatra inglês, né, e começou a trabalhar com crianças, se interessou pela teoria psicanalítica e depois desenvolveu toda uma teoria que é a psicanálise winnicottiana, que é aplicada com crianças, com adultos, etc. E ele é incrível, porque ainda eu estou escrevendo sobre isso, depois devo publicar alguma coisa. É incrível o diálogo que existe entre Pestalozzi e Winnicott. Eles separam, assim, 200 anos de diferença e, no entanto, falam a mesma coisa. Ou seja, Pestalozzi intuiu, né, tudo aquilo que o Winnicott depois iria dizer. Então, por exemplo, a Winnicott vai demonstrar, isso hoje em dia é plenamente demonstrado, isso não é só pela psicanálise winnicottiana, mas até pela neurociência, até pela formação dos neurônios, isso é analisado, que o desenvolvimento da criança, até do ponto de vista cognitivo, e muito mais ainda emocional, psíquico, depende inteiramente do afeto, do investimento afetivo que ela recebe, principalmente nos 2 primeiros anos, né? Então, criança que vive em instituição, em berço, sem colo, criança que não tem aquilo que a psicanálise chama de investimento afetivo, investimento psíquico. Ali a mãe e o pai o tempo inteiro, que lindo, que bonito, muito bem, parabéns, palminhas, tal. Se a criança não tem isso, ela não constitui o seu ego, ela não se constitui de maneira saudável. O beijo, o abraço, o toque, a amamentação, o colo, tudo isso é essencial para o desenvolvimento da criança. Então, há inúmeras pesquisas feitas com crianças que são criadas em instituições sem isso, como que elas são depressivas, como que elas desenvolvem problemas psíquicos depois, como que elas não conseguem aprender como as outras, e tantas outras questões, né? Então, por isso mesmo, né, que, por exemplo, tem o presidente da Associação de Pediatria, de Pediatras do Brasil, ele é um psicanalista winnicottiano, e ele está lutando, imagine, coitado, vai lutar até na próxima encarnação, para estabelecer no Brasil 2 anos de licença maternidade, como tem nos países nórdicos, né? Que são 2 anos, e o pai ou a mãe podem ficar. Pode ficar os 2 anos a mãe, ou 1 ano o pai, ou 1 ano a mãe, 1 ano a mãe, enfim, 2 anos. Por quê? Porque é cientificamente comprovado que a criança precisa
de uma atenção exclusiva, especial, inteira, dedicação, afeto, toque, colo à vontade, mamar à vontade. Não é para deixar a criança chorando no berço, porque ela está com manha. A criança chora, tem que pegar, tem que consolar. Isto é, hoje, plenamente comprovado, né? Aliás, até com animais é assim. Já foi feita pesquisa com macacos, que o macaco, quando o macaquinho nasce, posto numa incubadeira, alimentado, etc., e o macaquinho com a macaca. O macaquinho com a macaca é mais inteligente, mais vivo, mais esperto, mais alegre. O macaquinho na incubadeira é mais triste, é mais agressivo, né? É menos inteligente. Então, o que acontece? Isso até no reino animal é assim, muito mais no reino hominal. Então, o amor é essencial. E esse amor que tem que ser exclusivo, pleno, inteiro, sacrificial nos primeiros 2 anos, né? Até a adolescência, a juventude tem que estar presente, não com essa intensidade, porque, claro, que a criança vai desenvolvendo a sua autonomia, a sua independência, mas o pai e a mãe têm que ali estar presentes, amorosos, amparando, para que o indivíduo vá crescendo seguro, né? Ancorado, né? Bem amado. Né? A pior coisa é a pessoa ser mal amada, ser negligenciada em suas demandas afetivas. É claro que esse amor, ele não é para produzir dependência. Tanto que por isso que o Winnicott fala da mãe suficientemente boa. Por que suficientemente boa? Ela tem que atender as demandas, mas ela não pode, né, super proteger de maneira a não deixar ir pouco a pouco o filho indo por si mesmo, cair para aprender, andar, ganhando autonomia. Ela tem que estar suficientemente boa para acompanhar, dar segurança sem superproteção, né? Sem exagero. Né? Então, é também aquilo que o Pestalozzi chamava de amor vidente, amor lúcido, né? Que é o amor que está pleno, inteiro, mas equilibrado. Né? Sóbrio, que sabe que a pessoa está educando o outro para ele ser o quê? Livre. Né? Não é para ser meu, não é para ser minha propriedade, né? Ou minha projeção. É educar para o outro ser livre, autônomo. Né? Porque esse é o trabalho da mãe e do todo educador. É fazer com que o educando, o filho, não precise mais dele. Né? Não é isso? Não é esse o objetivo? Né? Então, o que acontece? Esse é o segundo princípio, liberdade. E esse princípio, meu Deus do céu, como assusta as pessoas, porque todo mundo tem medo da liberdade. Um dos melhores livros que eu li na minha vida foi O Medo à Liberdade, do Erich Fromm, psicanalista, filósofo, judeu, alemão, depois radicado nos Estados Unidos, depois da guerra, durante a guerra, foi para os Estados Unidos. E ele escreveu esse livro mostrando como que o ser humano tem medo de ser livre. Por que medo? Porque, exatamente, vejam só como é que é interessante. O infantilismo psíquico, aquela pessoa que não amadureceu, né, normalmente, dentro de um desenvolvimento normal, adequado, maduro, enfim, saudável, essa pessoa, ela é insegura. Ela não cresceu a partir de um afeto que deu segurança para ela se erigir enquanto um ego inteiro, né? E o que acontece? Essa pessoa insegura, ela está sempre querendo voltar para a barriga da mamãe. Lembra aquela música da Rita Lee? Quero voltar para a barriga da minha mãe, né? Quer dizer, todo ser humano tem um momento que a gente queria voltar, né? Para o colo, que quer um colo, que está carente, que quer voltar para dentro do ventre da mãe, que quer aquele estado de fusão total, né? Que é o estado do bebê com a mãe, é um estado de fusão psíquica. Né? Não tem diferenciação entre o bebê e a mãe. O bebê não se reconhece enquanto individualidade, ele está fundido psiquicamente com a mãe. E é uma sensação de plenitude, né? Porque o primeiro trauma disso é o parto. Né? Mas não há maior fusão mental do que entre a mãe e o filho no seu ventre. Né? Ali estão dois espíritos
mentalmente conectados durante 9 meses. Né? O parto já é uma primeira ruptura, mas durante o primeiro ano ainda existe um estado de fusão, tanto da mãe com o filho, quanto do filho com a mãe. E aí o que acontece? O ser humano está sempre em busca desse estado de fusão de novo. Né? E por isso que ele tem medo da liberdade. Porque a liberdade faz com que você se sinta sozinho, você tem que escolher. E aí o que acontece que a gente faz para tentar se fundir novamente? Relacionamentos doentes de dependência, de submissão, em que eu não sou eu e o outro é o outro, né? Mas eu me submeto ou o outro se submete. Enfim, esses relacionamentos que muitos, a maioria, né, são desequilibrados, são, né, possessivos. Né? Questões, organizações religiosas ou políticas em que a pessoa perde a individualidade, como, por exemplo, num convento, ou num partido político totalitário, ou num Estado totalitário, como foi o nazismo, né? Ou como foi também na União Soviética, a pessoa, né, se perde, ela não é mais ela. O Hitler falava, não vale o indivíduo, você é parte do todo. Né? Então você se sente, eu sou uma parte, eu pertenço a alguma coisa, eu não sou eu sozinho. Né? Essa sensação de pertencimento, mesmo que anule a individualidade, ela dá uma falsa euforia, dá uma falsa sensação de plenitude, que é aquela... Né? Então, nós temos medo da liberdade, para nós e para o outro. Né? Porque também o adulto, muitas vezes, quer permanecer fundido com o filho, com a filha, né? Não quer que saia da sua asa. Então, nós temos que ter essa maturidade. E por isso a terapia é muito bom para isso, para a gente analisar tudo isso, entender as nossas motivações afetivas, sentimentais, etc. Né? Porque o amor saudável respeita a liberdade do outro. E a liberdade boa é aquela que se enraiza num amor cuidadoso. Né? Porque se houver amor e não houver liberdade, o amor adoece. Se houver liberdade e não houver amor, é o laissez-faire, é o abandono, é a negligência. É o que nós observamos hoje no mundo contemporâneo. As crianças abandonadas, os órfãos de pais vivos, né? Que vão, voltam, estão na escola, estão aqui, estão no judô, estão no sítio, no inglês. Não tem pai nem mãe. Né? As mães e o pai estão ali de longe, né? Só para prover, só para dar coisas, mas não para estar ali presente. Então, isso causa uma profunda lesão emocional nas gerações presentes. Então, não é nem o autoritarismo do amor colado, impositivo, possessivo, e nem o abandono. Né? Faça o que você quiser, contanto que não me aborreça, que é isso que muitos pais pensam hoje em dia. Né? É aquele negócio, toque a camisinha, vai, contanto que não apareça grávida, ou faça um filho por aí, transe à vontade. Né? E não orienta, não conversa, não está junto, não está ali envolvido afetivamente com o filho. Isso eu estou falando na adolescência. Né? Terceiro, a igualdade com singularidade. Todos nós somos iguais, mas todos nós somos singulares. Todos nós temos a mesma origem, porque viemos de Deus e chegaremos à perfeição, mas todos temos a nossa especificidade, cada um a sua história reencarnatória, cada um seus talentos, cada um sua tarefa, cada um sua missão. Então, a educação ela tem que respeitar a todos de maneira igual, mas tem que dar a oportunidade de cada um ser o que é, na sua singularidade, nas diferenças, né? Que ainda são muito pouco respeitadas na nossa sociedade homogeneizante. Né? Naturalidade. A naturalidade envolve todo o processo de desburocratização da educação. A educação tem que ser alguma coisa visceral, apaixonada, amorosa, e não burocratizada, esvaziada de vida, como é a escola no mundo contemporâneo. Né? Então, natural, né? A relação olho no olho, o toque, o afeto, a aprendizagem ao ar livre. Qual foi o maior de todos os mestres de todos os tempos? Jesus. E, no entanto, ele não teve um livro, não teve um computador, uma cátedra, uma sala de aula. Ensinava à beira dos lagos, em cima dos montes, e tocou as almas profundamente, até hoje nos toca. Essa é a naturalidade, aquilo que flui.
A ação, que eu já falei para vocês, que a gente aprende fazendo, experimentando. Então, a educação tem que ser ativa, as escolas têm que ter projetos, pesquisa, teatro, arte, música, mas tudo a criança sendo o sujeito construtor dessas coisas, fazendo seus projetos, escolhendo suas pesquisas, fazendo aquilo que tem interesse, se interconectando com várias áreas do conhecimento. E, por fim, a educação tem que ser integral, tem que abranger todas as potencialidades, como na definição do Comênios que a gente colocou no início. Pode mudar. Agora, vamos ver uma frase do Pestalozzi que resume tudo isso que eu falei. Embora a força da natureza conduza irresistivelmente à verdade, não há constrangimento nessa condução. O som do roxinol que ecoa na escuridão, e assim todas as coisas da natureza flutuam em refrescante liberdade, sem a mínima sombra de uma inoportuna ordem em série. Se houvesse uma ordem em série, constrangedora e forçada, no modo de ensinar da natureza, também ela formaria de modo parcial, e a verdade não preencheria doce e livremente a plenitude do ser humano. O homem perde o equilíbrio do seu poder, a força da verdade, se o seu espírito for conduzido com violência e parcialidade para um objeto. Por isso, o modo de ensinar da natureza não é violento. Então, vocês veem aí o amor, a liberdade, a naturalidade, a educação integral, tudo está aí nessas imagens poéticas que o Pestalozzi propõe. Bom, então agora chegamos propriamente à prática. Diante desses fundamentos, desses princípios, como seria uma educação dentro da ideia da pedagogia espírita? Eu digo seria porque nós não temos uma escola que esteja aplicando atualmente esses princípios. Não temos. Temos um projeto aqui, um projeto ali, inspirado na pedagogia espírita, alguns projetos, por exemplo, que eu contei aqui para vocês, de um aluno nosso que fez uma escola pública, uma aluna nossa que fez uma escola em Batatais e aplica algumas ideias, mas não há um projeto ainda que aplique tudo isso. Houve, por exemplo, com o Eurípides Barçanufo, houve com o Ney Lobo, né? Mas não, ainda estamos engatinhando, porque exatamente o que acontece? Os espíritas ainda não entenderam a necessidade de fazermos escolas espíritas. Então, a gente tem creche, asilo, orfanato, milhões de centros espíritas, mas não tem escolas espíritas, né? Não tem universidade, não tem centros culturais. O espírita fica na assistência social, na assistência espiritual, mas não investe na educação. Então, vamos pensar, uma escola livre e afetiva. O que eu chamo de livre? Livre. Crianças escolhendo o que vão estudar. Crianças reunidas por interesses, por grupos, e não por idades, seriação. Não ter sala de aula convencional. Salas ambientes, salas abertas, salas para projetos. Uma escola afetiva, em que todo mundo seja conhecido, todo mundo atue. Então, tem que ser escola pequena, não pode ser 1000 alunos, porque isso burocratiza. Como também os centros espíritas, com 1000 pessoas, 2000, 3000, se desumaniza totalmente. Aquilo que é acolhedor, pequeno, que todo mundo se conhece, todo mundo se relaciona, é muito mais propício ao desenvolvimento de ideias humanas, humanistas. Atividades éticas. Vou lembrar aqui Eurípides Barçanufo. O que Eurípides fazia para ensinar para os seus alunos, para contagiá-los em relação à prática da caridade e do bem? Os alunos participavam das atividades que ele fazia. Então, Eurípides, por exemplo, vocês sabem que ele tinha uma mediunidade de receituário, que ele chegava a aviar 1000 receitas por dia. E as crianças o ajudavam a aviar as receitas, a colocar os rótulos, né? Toda vez que morria alguém na cidade, ele ia com os alunos no velório, fazer uma prece, as crianças iam junto. Ele hospedava na própria escola, às vezes, pessoas que vinham procurá-lo para a cura de obsessões, e as crianças ajudavam a cuidar. Então, quando você envolve as crianças numa atividade, elas adoram. Eu me lembro que eu mesma participava, minha mãe fazia trabalho assistencial numa casa espírita, quando eu era pequena, e eu participava de tudo, né? Ela me levava, eu adorava. Então,
esse tipo de engajamento, quer dizer, não é deixar a criança de lado, é fazer com que ela participe das coisas e aprenda. Mas, mais do que isso, numa escola, como que você faz com que a criança aprenda, por exemplo, a noção de justiça, de respeito ao outro, de não violência, né? Aí é que está. Se a criança aprende apenas a obedecer princípios, ordens e regras que os adultos lhe impõem, qual é a virtude que ela vai aprender? De obediência, mais nenhuma. Que para mim não é virtude. Pode ser um defeito, né? Por exemplo, quando os nazistas, os campos de concentração nazistas foram descobertos pelos aliados, perguntaram para eles, como é que vocês estavam fazendo isso? Como vocês estavam fazendo? Estávamos obedecendo ordens. Isso justifica? Né? Então, obedecer, eu posso obedecer qualquer coisa. Né? Obedecer não é virtude. O que você tem que obedecer, como diria Gandhi, a única voz que eu obedeço é a da minha consciência. Então, e nós achamos que nós temos que formar as crianças para serem obedientes. Seja obediente para o papai, obediente para a mamãe. Você vai ser obediente? Não é isso que a gente fala o tempo inteiro para a criança? Hã? Exatamente, é o tempo inteiro. Então, o que acontece? Vou contar um caso para vocês que eu acho fantástico. Como que a criança desenvolve a ética num clima de liberdade? José Pacheco conta uma história da Escola da Ponte, que foi o seguinte. A Escola da Ponte, ela se constituiu como uma escola democrática, com assembleias, as crianças decidindo as regras, etc. Mas, diz ele, que a princípio a Escola da Ponte, que as crianças repetiram, né, o que os adultos têm na sociedade. Então, criaram um tribunal, né, feito pelas próprias crianças. Então, alguém apresentava queixa, outro defendia, outro... enfim, aquela coisa, com o promotor, com o advogado de defesa, etc. Até que aconteceu o seguinte. Entrou um menino da escola, que ele conta sempre a história desse menino chamado Marcos, e esse menino tinha uma história terrível, filho de uma prostituta, tinha perdido a irmã, ele ia todo dia antes de ir para a escola, ele passava no túmulo da irmã, enfim, aquelas tragédias. Né? E, claro, um menino muito revoltado, muito descompensado emocionalmente, ele tinha que ficar do lado de fora da casa de noite enquanto a mãe recebia os clientes, vocês imaginam, né? Então, o que ele entrou na escola? E extremamente agressivo. Logo na primeira semana, bateu em todo mundo, tal, não sei o quê, e tinha o tal do tribunal, né? E aí ficou um monte de queixas contra o menino, né? Contra o Marcos, e aí foi para o tribunal. E aí então falaram para ele, você tem que escolher um advogado de defesa. Ele falou, não vai escolher. No final escolheu um gago, porque ele estava zoando do tribunal, e aí o tribunal não aceitou. Aí o tribunal falou, então quem é que vai querer? Aí levantou uma menina de 7 anos de idade e falou, eu vou. Essa menina chegou lá na frente e falou assim, eu vou perguntar uma coisa para todo mundo, para todas as crianças, né? Vocês são cristãos? Aí todo mundo, somos, tal, né? Portugal, que é um país muito católico, né? Aí ela falou assim, pois é, mas eu queria perguntar para vocês se vocês já pensaram, se alguém aqui já ajudou o Marquinhos a ser bom. Né? Porque todo mundo está querendo condenar, mas alguém já ajudou ele a ser bom? Pois é, aí ela falou assim, pois eu proponho que se dissolva o tribunal, uma menina de 7 anos, e que a gente crie, ao invés, uma comissão de ajuda. Né? E foi um tal impactante o que ela falou, que as crianças ficaram impactadas e criaram a comissão de ajuda e dissolveram a partir desse dia o tribunal. E o primeiro a ser ajudado pela comissão de ajuda foi o Marcos. Então se reuniram uma série de crianças e iam atrás dele. E quando ele ia bater alguém, falava, não faz isso. Tal. Então o Pacheco conta, tanto encheram que ele no final não queria mais nem bater em ninguém, porque estava ali a comissão em volta dele. Mas sei que com isso o menino foi se integrando e virou um dos alunos mais... E hoje ele é pai de aluno da Escola da Ponte. O seu filho dele estuda lá. Então, vejam, é esse tipo... Por causa da liberdade que havia na Escola da Ponte,
as crianças foram chegando sozinhas a esse aprendizado ético, né? Porque não foi imposto, não foi alguma coisa que eles desenvolveram. Claro, sob a influência, orientação do Pacheco e de outros educadores. Mas o que é importante é deixar esse espaço de desenvolvimento. Que aí sim a criança aprende, e não ela só obedecer regras que o adulto impõe. E também não é esse negócio, um monte de gente faz nas escolas, eu vejo isso, qualquer escola que vocês entram hoje em dia, tem ali as regras, né, da sala. Não fazer bagunça, não gritar, não sei o quê, né? É aquilo que a criança ouviu o adulto falar que tem que fazer e ela muitas vezes fala, isso não é desenvolvimento, isso é papagaiada, né? Porque não é uma coisa sentida, não é uma coisa necessária para ela. Ela está repetindo, ela quer parecer boazinha para o adulto, obediente, porque aí o adulto vai falar para ela, muito bem, você é obediente, você é bonzinho. Exatamente. É isso o tipo de compensação moral que cria o que o Winnicott chamava de falso self, ou seja, o hipócrita, né? Eu sou bonzinho, né? Que muito espírita também é assim. Eu sou bom, eu sou ótimo, eu faço caridade e tal, mas no fundo está um vulcão de raiva lá dentro, né? Porque é uma coisa que faz só da boca para fora. Isso não é educar, né? Produções estéticas, tudo na educação tem que começar com arte, caminhar com arte e terminar com arte, porque a arte toca todos os aspectos do ser humano, né? A beleza, a criatividade. Então, você vai fazer um relatório, por exemplo, faz uma pesquisa de ciência, mas depois você vai fazer o relatório, então vai fazer uma degradação bonita, vai fazer fotos, vai fazer, enfim, um filme, um documentário, a arte entra, né? Você vai plantar alguma coisa, mas vai fazer um jardim bonito, a arte estética entra da jardinagem. A arte é tudo. Eu nunca entro numa sala de aula ou qualquer trabalho com criança sem o meu violão. Hoje eu não trouxe para cantar para vocês, que eu tenho várias músicas que eu fiz para criança, mas vocês podem entrar no meu blog, dorencontro.com, tem várias músicas lá que vocês podem ouvir e baixar, com letra e tudo. Então, sem violão eu não entro para fazer nada com criança, né? Porque música é tudo. Agora, não é musiquinha da Xuxa, né? Claro. Né? Música, eu digo música, né? Produções intelectuais. Então, a criança tem que produzir pesquisas, relatórios, projetos, ideias. Né? Abolição de castigos e recompensas. Meu Deus, esse é um ponto que pega em todo mundo. Por quê? Porque nós estamos assim, habituados há milênios a educar através do condicionamento. Cala a boca, senão você vai para fora da sala. Ou fica bonzinho que a mamãe te dá um doce. Se você tirar o boletim assim, vou te dar um presente, uma bicicleta. Né? Se você ficar bonzinho e for escovar o dente, amanhã eu te levo em tal lugar. No dia seguinte, a criança fala, eu só vou fazer se você me der tal coisa. Quem ensinou a barganhar? O adulto. Então, o que acontece? Se eu quero que a criança faça alguma coisa e eu barganho com ela, eu estou ensinando para ela o quê? Que tudo na vida é barganha. Eu só faço uma coisa se o outro me compensar. Isso cria o quê? Uma pessoa interesseira. Eu estou ensinando para a criança a ser interesseiro, a manipular o outro. Porque eu estou manipulando em primeiro lugar. E é isso que a gente ensina. E vice-versa, se eu tudo faço na base da ameaça, se você não ficar quieto, eu vou te dar um tapa, eu vou te bater. Então, eu estou dizendo que a pessoa tem que agir sempre por medo. Né? Ela não pode, tudo é na base da ameaça, então não há conversa, não há negociação, não há diálogo, há ameaça. Então, essa criança também pode incorporar no seu modo de agir com as outras pessoas, na base da violência, da ameaça, do castigo, etc. Aliás, o castigo é sempre humilhante. Eu tiro a dignidade. Você fica quieto, fica lá no canto pensando. Eu detesto isso. Né? Quer dizer, o castigo e a recompensa, na educação, são contraproducentes. O castigo pode criar revoltados, dependendo do grau
de opressão com que é usado, né? Ou pessoas medrosas, covardes, que não falam o que pensam, que é a maioria das pessoas. Vejam que aqui alguém disse, olha, você está dizendo tudo aquilo que a gente não tem coragem de dizer. Ninguém tem coragem de dizer nada, porque a educação castrou a fala de todo mundo, né? Ninguém tem coragem de se colocar. A educação castra a coragem de dizer, de ser o que se é, né? E isso é consequência do castigo, do tapa, da surra, né, da opressão. Então, esse tipo de coisa não forma uma pessoa corajosa, autêntica, sincera. Forma um covarde ou um revoltado. E a recompensa, o tempo inteiro, forma uma pessoa interesseira, que sabe também manipular, vai aprender a manipular o outro através da barganha. Aí vocês vão me dizer, mas como que a gente vai tratar isso? Exatamente, educar dá trabalho. Porque tanto a recompensa quanto o castigo são rápidos, né? Eu te dou uma coisa se você fizer isso, então logo a criança faz. Ou, cala a boca, senão eu vou te bater, logo a criança faz. É rápido, né? O resultado é imediato, mas não é educativo. É muito mais desgastante você convencer, né? Você contagiar, levar, né, a pessoa, a criança, por exemplo, vamos supor, tem que escovar o dente, né? É muito mais desgastante você todo dia ir lá, então vamos escovar o dente junto, vamos cantar uma musiquinha, vamos, né, conquistar, né, do que você, se não escovar, né? É isso aí, né? É mais trabalhoso. Educar dá trabalho, né? Oi? Alguém falou alguma coisa? Que oração? Estamos terminando aqui. Cultivo da espiritualidade, que eu já citei o tempo inteiro, né? A espiritualidade é essencial para o ser humano. Então, numa escola espírita tinha que ser cultivada, mas de maneira interreligiosa. Autogestão administrativa, o que é isso? Escola nem pública e nem particular no sentido do dono da escola para ganhar dinheiro, mas a organização de professores. Vocês sabem que as universidades nasceram como cooperativas, né? Cooperativas de professores, universidade da Idade Média, né? Cooperativas de professores, cooperativas de alunos, né? Então, nós tínhamos que retomar isso. Cogestão pedagógica, todo mundo participar, toda a escola participar da gestão das decisões, do que estudar, do que propor, etc. Escola social, quer dizer, a escola conectada com o seu meio, preocupada em alfabetizar todos os que nela estão. Por exemplo, como é que a gente pode pensar, né, que numa escola tem um faxineiro analfabeto? É um absurdo, né? Não é isso? Então, a escola devia se preocupar e se engajar nesse sentido. E a escola universal. Hoje, a escola teria que ser conectada com o mundo, através da internet, com escolas de outros países, com intercâmbios internacionais, e quem sabe um dia até intergalácticos, quando a gente conquistar as estrelas. Eu sou fã do Star Trek, então fico vendo as crianças lá nas naves espaciais, estudando, né? Enfim, sonhar não custa nada. Mas, se Deus quiser, a gente ainda vai conquistar as ideias. Eu digo sempre que na próxima encarnação eu quero ser capitão de astronave. Vamos fazer o intervalo, depois do intervalo a gente discute um pouco, tá? Uma coisa, eu estarei agora à disposição para autógrafos durante o intervalo inteiro.